Fala para o teu irmão do teu lado, fala assim: Deus vai falar com você. Obrigado, Luiz. Obrigadão. Hoje à noite eu tenho uma grande honra de falar nessa noite tão especial. Essa aqui é uma roupa, só para você entender, é uma roupa do Chad. Chad, é isso que fala, né? Chad. Que é uma roupa bonitona deles de celebração e tudo mais. Agora, isso aqui, até o anel vou tirar, né? É xiita muçulmano, tá bom? Eles usam isso aqui para orar, para falar dos 99 nomes dos profetas e tudo mais. Irmãos e irmãs, essa noite é uma noite especial. É uma noite que eu tenho orado para que Deus levante trabalhadores para a seara dele. Vou falar dessa noite dessa maneira. Eu tenho alguns slides aqui, mas eu também vou colocar o meu horáriozinho aqui para eu saber o quanto que eu estou falando. Nós começamos a semana, vou tentar fazer um pouquinho de conexão, falando na primeira noite sobre realidades. Eu desafiei todos vocês. Eu falei, você, por favor, se coloque diante de Deus com as suas mãos abertas, como um muçulmano ora, certo? Falando, se der certo, se você pode, se a vontade de Deus é a melhor coisa para as nossas vidas, então Deus fala comigo. A minha vida está aqui nas suas mãos, eu quero fazer a sua vontade, eu quero estar no centro da sua vontade. Uma coisa incrível, Pastor Douglas, eu conheci ele aqui. Eu sei que ele é bem conhecido, tudo, eu sigo ele no Instagram, aquela coisa toda, mas é a primeira vez que eu conheci ele. Eu não conversei com ele sobre as mensagens. E é muito interessante que, depois daquela decisão, aquela abertura na primeira noite, o pastor Douglas ministrou os nossos corações. E ele falou o quê? Ele falou, nossa vocação começa na nossa identidade em quem Cristo é. E daí ele falou, quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo, nós vamos entender que Deus está nos dando talentos. E hoje ele falou, os talentos que nós temos é uma responsabilidade, porque Ele não somente nos dá talentos, mas Ele dá a todos nós dons espirituais. E nós temos que usá-los para a honra e glória do nome dEle. E daí hoje de manhã, na segunda parte, eu falei um pouquinho com vocês sobre os povos não alcançados. Falei sobre a ideia de que nós, por não entendermos, por nós não sabemos, nós acabamos condenando, se eu posso usar essa palavra, fazendo com que povos não alcançados são ignorantes a respeito das boas notícias de Cristo Jesus, fazendo com que povos não alcançados, eles são povos que são incrédulos, mesmo que eles adoram Alá. Na verdade, o muçulmano adora Mohammed. Sabia disso? Você não pode separar Mohammed da confissão de fé islâmica. Eles adoram Mohammed mais do que Allah. Mas eles nunca aceitariam isso. Então, não é uma boa maneira de evangelizar eles, tá? Porque eles são ignorantes. Ou a razão deles serem ignorantes com a fé é porque normalmente eu e você ignoramos eles. E infelizmente a igreja como corpo de Cristo tem desprezado a realidade deles. Nessa noite especial, eu quero falar um pouquinho sobre missões. A minha e a sua realidade. Não, tem uma coisa interessante que acontece no mundo hoje e acontece, acho que aqui no Brasil. Acho que aqui no Brasil está se tornando a coisa top, a coisa... Eu não sei falar gíria em português mais, então fica aqui comigo, tá? A coisa naipe, a coisa... Como é que é? Né? A vibe, não sei, né? Que a gente usa a expressão que a gente fala, cara, a minha igreja é uma igreja missional.
A igreja missional nos Estados Unidos existe há mais de 10 anos. E é meio interessante porque a igreja missional nos Estados Unidos... Eu vou tomar cuidado aqui, tá bom? Anda comigo aqui, tá? Alguém nos Estados Unidos descobriu que a igreja local deveria sair das paredes da igreja. E abençoar a comunidade ao redor deles. E daí eles chamaram de missional. Que interessante, né? Um gênio que escreveu um livro, vamos criar uma igreja que abençoa a tua comunidade. Estou tirando um pouco de sarro, né? Não estou apontando o dedo a ninguém. O problema é que nos Estados Unidos, a igreja missional matou missões. Porque se eu obedeço a Deus missionalmente ao meu redor, eu já faço missões. E se eu já faço missões, por que eu preciso ir para a Indonésia? Eu já faço missões na minha vizinhança. Eu já faço missões aqui quando eu vou limpar o bosque da minha comunidade. Quando eu vou construir a casa de uma velhinha, vou lá pintar a parede, ajudar ela, vou cortar a grama. Eu sou missionário, eu já estou fazendo missões. Muito interessante, né, desculpa. Terminologias são muito importantes. E eu quero falar com vocês resgatando. Não estou jogando pedras, mas eu quero resgatar a palavra missões. Que bom que as igrejas estão se tornando igrejas missionais. Glória a Deus. Nós precisamos de igrejas ativas, relevantes na nossa comunidade. Mas a igreja ativa na nossa comunidade não vai colocar em lugar do conceito de missões. Missões significa que dentro da missão de Deus, de trazer glória, de trazer conexão, de redimir o mundo caído na missão de Deus, alguns de nós somos chamados para fazer missões. O que é muito interessante é que não são todos nós que vamos ser chamados a fazer missões. Alguns de nós vão ser chamados para fazer missões. Antes de eu entrar na palavra de Deus, eu quero falar algumas coisinhas. Primeiro eu quero agradecer o Vocari. Amanhã, infelizmente, eu estou indo... Quer dizer, todo mundo vai eventualmente embora, né? Eu acho, né? Mas eu vou, talvez eu não sei o horário aqui que a equipe vai me tirar daqui, mas amanhã eu vou dirigir daqui até Curitiba e vai ser o único dia que eu posso ver meus pais. Então eu vou dirigir com eles, eu vou passar a noite, jantar, eu acho, com meus pais. Então, obrigado. Tem sido um prazer para mim estar com vocês aqui. Um prazer muito grande. Uma outra coisa, obrigado. No meio da preparação para esse tempo que a gente tem tido aqui, eu comecei a escrever um livro. Não, você não leu ainda, né? Então, né? Obrigado pelo, né? Mas quando você entrou, tem esse livrezinho aqui, ó, esse livretozinho, que tem a mesma ideia de realidades. E isso é só um pouquinho, tem uma introduçãozinha, vamos dizer assim, do livro. Eu estou nos 2 últimos capítulos, mas é uma coisa especial para vocês. A coisa especial é que se você, depois aí, se você quiser, na segunda página, tem um QR Code, né? É isso que a gente fala? QR Code? QR Code. Só para vocês do Vocari, tá? Se você registrar o seu nome, quando sair o livro, nós vamos te dar uma cópia e-book de graça. Tá bom? Então, vai lá. Se você não tem, levanta a sua mão se você não tem. Aí, tem algumas pessoas, tem gente ali da Crossover Global que vai dar isso para vocês ali. Tá bom? E tem aqui também na frente, vocês podem pegar depois. Mas,
a inspiração dessa ideia, desse livro, veio das minhas orações pensando em vocês. Pensando nesse evento de hoje, eu quero só agradecer aí a vocês pela grande oportunidade. Vamos abrir a Bíblia? Vocês estão prontos? Deus está falando, certo? Está falando com você? A conexão do que Deus está fazendo nas mensagens. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. A intervenção que nós tivemos, que nós acabamos de ver, que foi feito muito, muito, muito bem. Você ficou assustado? Alguém assustou mesmo, sim? É, né? É, né? Essa intervenção, ela é muito interessante, especialmente pensando no texto, na leitura de hoje. Mas eu quero orar por nós. Porque a minha oração hoje é o seguinte, é bem claro, o alvo e a oração que eu quero que você faça comigo, tá bom? A oração é essa. Vamos orar? Você repete comigo. Senhor Jesus, levanta trabalhadores para a sua seara. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos prontos? Vamos ali? Realidades. Nós falamos que a minha realidade, a sua realidade em Cristo. Tem um hindu, eu mudei a imagem toda vez, né? Vamos ver se o hindu aparece ali. A minha, sua realidade em Cristo, ela deveria impactar, mudar a realidade de um homem como esse cara aqui. De uma pessoa não alcançada. Em Atos capítulo 9, a gente vê a história de Paulo. A gente vê essa história gloriosa de Paulo andando, indo para Damasco e recebendo essa visão de Cristo Jesus. E meus irmãos e irmãs, eu sabia que o mundo não alcançado, hoje, continua recebendo visões e sonhos a respeito de Jesus. A coisa mais interessante é o seguinte, se eu puder brincar aqui com vocês um pouco. Não é interessante, você acha que Paulo era pentecostal ou tradicional? Oh, os pentecostais, você falou, pentecostal, ei! Pentecostal, cara. Oh. Quando Pedro teve um sonho, Pedro era pentecostal ou tradicional? Não, vou fazer uma pergunta melhor, Quando a igreja foi estabelecida e Tiago se tornou o pastor da igreja de Jerusalém. Jerusalém, né? Essa igreja em Jerusalém. Ora por mim, irmão. Ora aí. Essa igreja em Jerusalém, ela era uma igreja reformada ou não reformada? O que a gente não entende, às vezes, pensando entre povos não alcançados e pensando, talvez, no chamado que Deus tenha para a sua vida, bem específica, que é não só a sua vocação, que é a sua missão, na sua função na missão de Cristo, mas é um chamado específico de fazer com que a sua ambição pessoal seja pregar o evangelho onde Cristo nunca tenha sido pregado. Todas essas ideias que você tem eclesiológicas não tem nada a ver com um povo não alcançado. O povo que nunca ouviu a respeito de Jesus não precisa de reforma. A reforma foi uma reforma protestante contra a igreja católica. O muçulmano num país, no meio entre o Azerbaijão e a Rússia, tem um povo chamado Lezgin people. O Lezgin desculpa, Lezgin, o povo Lezgin, desculpa. Vamos aí,
A oração é, vamos orar por dom de interpretação, né? Porque a gente nem sabe o que o irmão está falando mais. Que língua que é essa? Esse povo não tem Bíblia traduzida nas línguas deles. Não tem nada. A última coisa que eles estão pensando é em reformar o evangelho que eles nunca ouviram. Paulo tem essa visão. E ele literalmente cai do cavalo, né? Essa ideia, né? Ele tem, sabemos a história? Estão comigo aqui? Ele está andando, tem gente com ele, mas ele era o quê, cara? Ele era o chefão. O chefão do quê? Era o chefão como eu representando aqui. Era o cara que olhou Estevão e falou, mata ele. Mata esse cara. Me dá umas cartas, eu vou matar os caras lá em Damasco. Vamos lá. Vamos lá, vamos matar essa seita que se chama cristãos. Vamos matar esse povo. Porque esse povo, pelo zelo do judaísmo, toda vez que o judaísmo errou, Deus condenou eles violentamente. E Paulo, com zelo no coração, como um dos fariseus, né, da tribo de Benjamim, o nome Saulo, o mesmo Saulo, o mesmo nome do rei Saulo. Ele falou, eu vou matar eles. Ele era um cara que eu e você não queria encostar. Certo? Eu acho que quando o ISIS estava andando, quando o Al-Qaeda estava ali, eu acho que ele era tipo o Bin Laden, né? Pensa nesse sentido. O cara que está falando, eu tenho uma agenda tão zelosa, tão fundamentalista, que eu vou matar as outras pessoas por causa da minha agenda. Certo? Mas olha o que acontece. E é o tema para nós, para eu e você. Nós precisamos ser como Ananias. E hoje à noite a pergunta para você é, será que Deus está te chamando para ser Ananias? Olha ali na escritura comigo. Atos 9, começando no versículo 10. Paulo teve a visão dele. Olha o que acontece ali, versículo 10. Em Damasco, tá? Onde Paulo está indo, havia um discípulo chamado o quê? Ananias. Não é o Ananias e Safira. Não é isso aí. Não é o cara que roubou, mentiu, não é esse cara. É um diferente, é um discípulo, um cara bom, puro, certo? Ananias e Safira. O Senhor o chamou numa visão. E como é que é a visão? A visão é Ananias. Eu não sei como que Deus fala desse jeito assim, né? Qual que é a resposta? Qual que é a resposta dele? Eis-me aqui, Senhor. Ó, quem que falou eis-me aqui, Senhor? Ah, obrigado. Não. Quem outra pessoa? Desculpa. A pergunta é erradíssima, né? Erradíssima. Na Bíblia, no Antigo Testamento, um profeta viu o trono de Deus e falou o quê? Eis-me aqui, Senhor. É a mesma resposta que Ananias deu. A primeira coisa que eu e você aprendemos de Ananias, a primeira coisa aqui é o seguinte, o próximo slide. Ananias ouviu com um coração disponível. Eis-me aqui, Senhor. Às vezes você ouve a voz de Deus, mas você fala assim, talvez foi a pizza que eu comi. Não tem nada a ver com esse negócio de Deus. Certo? Ananias, a resposta dele foi essa resposta. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Qualquer coisa que você pedir, eis-me aqui. Se você me chamou, eu estou aqui. Ananias ouviu com um coração disponível. Será que Deus está te chamando para ser um Ananias? Mas aí a gente vai pular, vai até o versículo 17. Deixa eu falar para o final da história ali. No versículo 17 diz assim, então Ananias entrou na casa e pôs as mãos sobre Paulo.
Conhecemos essa passagem, né? Daí Paulo se converte, aquela coisa toda, certo? Mas olha o que é importante aqui, que é o segundo ponto para nós pensarmos em sermos como Ananias. O segundo ponto é isso. Ananias obedeceu, mas ele obedeceu com um coração fiel. Eu quero passar um pouquinho de tempo aqui. Porque a gente pode falar da fidelidade, da obediência do Ananias, por causa da conversa que Ananias tem com Deus, né, com o anjo, que possivelmente era Jesus. Esse anjo que está falando com ele. Vamos voltar ali, versículo 11. Olha o que o Senhor fala. O Senhor lhe disse: vá para a casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte a um homem de Tarso chamado Saulo. Ele estará orando, ou ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Viu como foi específico o que Deus falou para ele? A coisa foi tão específica, a logística foi tão específica que falou para Paulo, para Saulo, que tem um cara chamado Ananias. Não é um cara chamado Joaquim, não é um cara chamado, né, algum outro nome. É um cara chamado Ananias. E daí Ananias mostrou que ele é humano, como eu e você, né? Versículo 13. Senhor Deus, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e todo do mal que ele tem feito para os teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui, Deus, vou te explicar uma coisa. Esse cara aqui, ele chegou com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender pessoas tipo eu. Né? Tipo mim, eu, sei lá, a palavra. Certo? Deus, será que serião mesmo? Bin Laden? Vamos soltar uma bomba ali? Não. Deus, tô com você. Estou com você. Espera aí, vou colocar a mão para ele ver. Ele está cego? Ou vamos trazer a igreja. Vamos trazer a igreja vai lá, vamos descer a mão. Vamos impor a mão. O cara está matando a igreja, cara. O cara está fraco, está orando. Ele nem vê onde veio. Estou tomando uma liberdade aqui com a Bíblia, né? Mas ele obedeceu fielmente. Está vendo a conversa? Eu tenho 3 filhos. A ideia do meu filho obedecer pela metade é bênção de Deus. Estou falando sério. Quem tem filho pequeno, não é verdade? Deus tem misericórdia. Por favor, faça tudo o que eu estou te falando. Não, eu vou fazer metade. Só metade. Porque eu estou aqui na terra para trazer santidade na sua vida. Né? Essa acho que é o chamado dos meus filhos, né? A gente age desse jeito com Deus. Será que Deus te pediu algo muito claro, mas o teu coração não teve fidelidade no que Ele te pediu? Você ficou com medo, você teve incerteza, e Deus está falando, não, eu estou te chamando, obedece. Está aqui, vai lá, eu tenho um plano. E ele fala claro, daí ele confirma, daí você vai na igreja, o pastor está pregando, você fica com vergonha, parece que ele está pregando para você. Será que ele leu meu diário? Caramba, o cara que está falando comigo, o que é isso? E é Deus falando com você. E nós saímos e o nosso coração pensa, não, eu não vou fazer isso de uma maneira tão fiel.
Mas e continua, no versículo 15 continua, o Senhor disse a Ananias, vá, esse homem é o meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele, versículo 16, o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Bem específico. Bem específico. E daí no versículo 17, a segunda parte. Essa é uma terceira reflexão nossa. Então ele diz assim, ele foi lá e ele falou, irmão Paulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você voltasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ananias serviu com o coração feliz. No meio das incertezas, no meio do medo, olha o que ele fez. Vem aqui, primeira expressão. Você, assassino de cristão. Você, perseguidor da igreja. Não é isso que Jesus falou? Paulo, por que você está me perseguindo? O perseguidor de Cristo. Ananias olha para ele e fala assim, Saulo, meu irmão, você é da família. Que não fui eu que te chamei, foi Jesus que te chamou. Sabe o que eu sou aqui? Eu só sou um instrumento na mão de Deus. Eu só sou um instrumento nas mãos de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, povos não alcançados precisam de Ananias. Uma das coisas mais normais que a gente vê no mundo não alcançado é pessoas tendo visão, revelação, pessoas entendendo por causa da natureza, o que for, de que existe um Cristo. Mas sabe o que eles precisam? Eles precisam de Ananias para explicar para eles quem é esse Cristo de que ele ouviu falar. Quem é esse homem de branco que apareceu no sonho dele? Precisa de Ananias. Eu não quero redefinir a palavra missões, mas de uma certa maneira, missões é somente continuar uma conversa que Deus já começou. A questão é, quem vai estar disposto a pegar essa conversa? Quem gostaria de pegar essa conversa? Eu vou chamar a banda aqui para estar com a gente. Eles vão tocar uma musiquinha. Porque eu quero que você se coloque numa postura diante de Deus, aquela primeira postura da primeira noite. Nós ouvimos da vocação que Deus tem para nossas vidas. Você lutou, orou, pensou nesses últimos dias sobre a vocação que Deus tem para as suas vidas. Mas hoje à noite, eu quero falar algo muito específico. Hoje à noite você orou comigo, alguns minutos atrás. Você orou, Deus, Jesus, levanta o quê? Trabalhadores para a sua seara. Eu quero que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Esse é um tempo muito, muito importante. Não é um tempo para você se mover, pegar o teu telefone. A não ser que você precisa ir, não tem problema nenhum. Mas é um tempo muito, muito importante, porque foi num evento como esse, muito semelhante com esse. Eu falei hoje, quando eu tinha 17 anos de idade, que Deus mudou completamente o destino da minha vida. Não um destino eterno, mas o entendimento da vocação que Ele tinha para a minha vida. A eternidade aconteceu quando eu conheci Jesus. Mas foi num evento como esse, entendendo da realidade. Meus irmãos, minhas irmãs, a maior injustiça do mundo, a maior injustiça do mundo não é pessoas morrendo de fome. Não é pessoas sendo traficadas no sexo. A maior injustiça no mundo
é que existem pessoas hoje que nascem, crescem, vivem e morrem. E eles nunca ouviram uma vez a respeito de Cristo Jesus. Essa é a maior injustiça do mundo. O desafio que eu tenho para você essa noite: será que Deus está te chamando a ser um Ananias no meio de um povo não alcançado? Bem específico. Não é Deus está me chamando. Será que Deus está te chamando para resolver, para solucionar, para completar a tarefa inacabada entre 42% da população mundial? Será que Deus está te chamando essa noite para que daqui 5 anos, 10 anos, o número de povos não alcançados não são mais 7 mil? Eles são menores porque você obedeceu ao chamado dele. Deus fala ao nosso coração. Deus, não sou eu quem chamo, é o Senhor. Deus, se eu estivesse chamando alguém, seria uma falha. Quem sou eu para chamar alguém? O Senhor é que nos chamou. Deus, então, Santo Espírito, ministra aos nossos corações. Ministra aos meus irmãos e às minhas irmãs. Se você crê que Deus está te chamando, eu quero servir a Deus entre povos não alcançados, bem específico. Eu vou completar a tarefa, eu quero missões na minha vida. Eu quero que você se levante e venha aqui na frente, que eu quero orar por você. Que nós vamos orar, amém? Pode levantar e vem. Vem, se ajoelha aqui e continua orando. Não sou eu que chamo. Se você crê que é esse o chamado de Deus na sua vida, hoje nós tivemos uma celebração muito especial. Meu irmão Lucas, é o seu nome? Lucas, vem cá. Você consegue passar ali, Lucas? Você pode abrir, por favor, vocês ali que estão orando. Deixa o Lucas passar. Alguém pode ajudar o Lucas? Estava sentado. Vem aqui comigo, por favor, Lucas. Pode ser? Vem cá, meu irmão. Você está orando, eu quero que você abra os seus olhos por um minuto. E se você estiver vindo, pode vir, não tem problema nenhum. O Lucas estava sentado atrás de mim ali. Ele começou a chorar quando o pastor Simval estava falando aqui. No meio do que estava acontecendo, eu peguei umas fotos. Não sei se vai estar em ordem, mas ali, King, você pode colocar a foto para mim? Quero mostrar uma foto para vocês. Sabe quem é esse irmão aqui? É um dos maiores plantadores de igreja que nós temos no Himalaia. Ele perdeu a perna dele quando ele tinha 3 anos de idade. Pode mudar umas fotos? Ele batiza pessoas assim, ó. Pode mudar? Essa é a igreja dele. Mais uma. Meu irmão, que Deus te abençoe. Tá bom? Que Deus te abençoe. Talvez você que tem uma limitação, não deixe com que Deus que te criou, né? Nos Salmos fala que Ele te criou perfeitamente, do jeito que Ele queria. Não permita com que isso apague o chamado de Ananias na sua vida. Tem mais pessoas? Talvez Deus está falando com você. Talvez essa foto de uma pessoa que tem só uma perna, que plantou a igreja, que vai ao redor batizando pessoas, desafiou você. Porque você está falando, sabe de uma coisa, Deus, eu não posso, eu não tenho.
E essa é uma das melhores posturas da sua vida. Eu não posso, Senhor, eu não tenho. Quando eu entendo que Deus escolheu as coisas estúpidas para envergonhar as sábias. Ele está me chamando. Ele está falando, esse é o cara. Esse é o cara que não sabe. Tem mais alguém? Amém. Não vou ficar aqui muito tempo, mas eu quero te dar a oportunidade. Será que Deus está te chamando? Vem. Isso mesmo, vem. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem. Vem. Não vem por mim. Vem porque Deus está falando com você. Meus irmãos, minhas irmãs, tem um monte de Ananias aqui, ó, na minha frente. Um monte de Ananias falando, nós vamos mudar a realidade dos povos não alcançados. Nós vamos completar a tarefa da grande comissão na nossa geração. Sabe por quê? Porque nós estamos com as nossas malas prontas para Jesus voltar, né? Eu vou orar, eu sei que tem muita gente da equipe do Vocari que vai vir aqui com vocês. Vamos orar, posso orar por vocês? Tem mais alguém que eu vou começar a orar? Eu não creio que vai ter a minha bênção, mas se você tem, vem, para não perder a oração. Vem. Aleluia. Senhor Jesus. Quem somos nós? Senhor Jesus, o Senhor podia ter pedido, ao invés de pedir para que mais trabalhadores sejam enviados para a sua seara, o Senhor podia ter pedido, igreja, ore para que anjos, ore para que visões apareçam. Mas o Senhor falou, Senhor, eu quero chamar pessoas. Eu quero chamar pessoas porque da mesma maneira como eu encarnei nessa terra, eu preciso de pessoas que foram feitas à minha imagem para comunicar o meu amor para aqueles que nunca ouviram. Jesus, eu peço a sua bênção, eu peço a sua clareza, eu peço a sua proteção, eu peço que as igrejas, que os pastores locais representados em cada uma dessas vidas aqui, que o Senhor comece a falar ao coração deles agora. Que eles comecem a entender do Senhor, que o Senhor começou uma obra aqui e a igreja local vai ser responsável em enviá-la. Deus, começa essa obra, abençoa, Senhor. Abençoa a decisão deles. Dá coragem, dá sabedoria, discernimento, paciência. Abra portas, Senhor, que ninguém pode fechar, e fecha as portas que o Senhor não quer que eles passem. Deus, eu oro que o Senhor, na sua promessa de edificar a sua igreja, Senhor, dá a chave do teu reino para eles. Para aquilo que eles liguem aqui na terra, vai acontecer no céu, Senhor. Dê a autoridade do teu Santo Espírito para que eles ministrem, para que eles movam. Jesus, nós queremos honrar o seu nome. Nós queremos ser como Ananias. Mas Senhor, será que é isso mesmo? Mas Senhor, nós falamos, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus, queridos, amém, amém. Meus irmãos, eu quero que vocês, irmãs, tem pessoas orando ainda, eu só preciso um pouquinho de direção. Eu sei que vocês não vão sentar de volta nas suas cadeiras, tá bom? Nós vamos conversar com vocês. Eu preciso que vocês se levantem e me ajudem. Vão ali, desse lado aqui.
tá bom? Tem uma equipe toda do Vocar, eles querem conversar, querem continuar orando com você, com a decisão. Pessoal, vamos aplaudir isso aqui? Não é fenomenal? Uhul! Uhul! Glória a Deus! Você vem, vai ali, segue esse grupo, segue o grupo. Você que ficou sentado, fica aí, que eu tenho uma palavra especial para você, tá bom? Você foi testemunha, né? Você testemunhou algo poderoso que Deus está fazendo na vida dos nossos irmãos e irmãs aqui, né? Amém? Amém? Hoje eu preguei, hoje de manhã eu falei de Romanos capítulo 10. E quando eu falei de Romanos capítulo 10, eu falei, como é que esse povo vai ouvir? Como que eles vão professar daquele que ele nunca ouviu, a não ser que pessoas vão e preguem o evangelho. A gente acabou de ver um monte de pessoa aqui, ó, falando, eu vou ir. Eu quero que o número de povos não alcançados diminua, eu quero ir. Eu não sei aonde, não sei como, mas Deus, eis-me aqui. Você que ficou aqui, você tem duas opções. Você pode se tornar um enviador deles, ou você pode decidir não fazer parte da grande comissão. Existem duas opções. São irmãos e irmãs, a gente talvez nem conheçam eles. Mas talvez você conhece. Veio na caravana da tua igreja. Vamos fazer um compromisso essa noite. De que Deus, no meio da sua missão de trazer glória ao seu nome. Alguns foram chamados para missões. E eu fiquei aqui. E eu vou me comprometer a orar, a manter, apoiar, eu vou falar na igreja com essa pessoa, eu vou mentorear essa pessoa, eu vou dar uma grana para essa pessoa, eu vou visitar eles no curto prazo, eu vi o que aconteceu e eu vou fazer parte ativa como um enviador daqueles que estão indo. Se você quer fazer esse compromisso, se levanta. Amém. Amém. Todos nós somos chamados para fazer parte da grande comissão. Você se levantando hoje, você está falando, Jesus, eu estou aqui, essa é a minha responsabilidade. Eu sei que esse não é o chamado na minha vida, eu tenho outros chamados. Mas eu sei que eu posso apoiar, que eu posso orar, que eu posso andar com eles. Porque eu posso ser um cristão efetivo na minha comunidade, sabendo que a minha mão está estendida através da vida dos meus irmãos no meio dos povos não alcançados. Amém? Eu vou orar e daí nós vamos adorar a Deus juntos, tá bom? Com o Alvinho. Deus Todo-Poderoso, obrigado pela essa noite especial. Obrigado que o Senhor moveu. Não fui eu, não é o Vocari, é o Senhor. É o Senhor cumprindo novamente a sua promessa que o Senhor vai edificar a sua igreja e nada vai parar. E hoje nós vimos jovens falando, eu quero ir. Eu quero fazer a minha ambição, pregar o evangelho onde nada foi pregado ainda. E Jesus, eu vejo um exército aqui falando, e quando eles forem, nós vamos estar por trás deles. Quando eles pularem lá no poço, lá no fundo, nós vamos estar segurando as cordas desse lado aqui. Senhor, nos una como sua igreja, para que o seu reino venha, para que a tua glória seja vista entre todas as tribos, povos e nações. Nós te amamos, Jesus. No teu nome que oramos. Amém. Amém.